Pessoal, vamos demonstrar o teorema de Bezout, que diz o seguinte: dados dois inteiros positivos a e b, existem inteiros x e y, tais que a vezes x mais b vezes y é igual ao MDC entre a e b. Vou começar com um exemplo só para a gente entender o que o teorema quer dizer. Vamos pegar aqui, por exemplo, dois inteiros positivos, 12 e 20. São dados, né? Faria um papel aqui do A e do B. O teorema está dizendo que existem inteiros x e y, tais que 12x mais 20y é igual ao MDC entre 12 e 20. Ou seja, neste caso, ele está dizendo que existem inteiros x e y, tais que 12x mais 20y é igual a 4. Porque 4 é o MDC entre 12 e 20. Uma solução possível é x igual a 2 e y igual a menos 1. 12 vezes 2 dá 24, 20 vezes menos 1 dá menos 20, 24 menos 20 dá 4. Então, não foi tão difícil, né, encontrar uma solução para esta equação. Mas o nosso objetivo aqui não é encontrar solução, é provar que existe solução. E para isso a gente não precisa necessariamente apresentar uma solução. A gente pode provar que existe sem apresentar solução alguma. E é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, vamos começar, para facilitar a nossa escrita, escrevendo o MDC entre A e B como D. Então, D é o maior divisor comum entre A e B. Logo, o A é múltiplo de D e o B também é múltiplo de D. Uma coisa que a gente pode notar já de início é que todos os números da forma AX mais BY são múltiplos de D. Porque se o A é múltiplo de D, o AX também é. Se o B é múltiplo de D, então BY também é. Logo, esta soma nos dará sempre um múltiplo de D. Ou seja, D vezes um inteiro, né? Eu vou representar aqui por K. Bom, vamos começar definindo um conjunto, vou chamar aqui de conjunto A, cujos elementos são os números da forma A vezes x mais by, sendo x e y inteiros, e o ax mais by sendo um número positivo. Observem que ax mais by é um número inteiro também, porque ele é formado pelo produto de dois inteiros, mais somado com outro produto de inteiros, né? Professor, mas dependendo dos valores de x e y, ax mais by pode ser negativo, né? Pode, com certeza, né? Pode ser zero? Também. Por exemplo, se a gente pegar x igual a zero e y igual a zero, a gente já vai ter ax mais by igual a zero. Mas nós não vamos colocar nem os negativos, nem o zero no nosso conjunto A. Nós vamos colocar apenas os positivos, tá? Então, o A ele não inclui todos os números dessa forma. Ele inclui apenas os números dessa forma que são positivos. Se o conjunto A é formado por números inteiros positivos, existe nesse conjunto A um menor elemento, ou seja, um númerozinho ali que é o menor de todos os elementos do conjunto. Vamos dizer que o menor elemento desse conjunto ocorra, por exemplo, quando o x é igual a x0 e o y igual a y0. Então, será o número ax0 mais by0. E como todos os elementos, todos os números da forma ax mais by são múltiplos de d, esse menor elemento também é um múltiplo de d. Então, eu vou representar aqui como d vezes k0. O que nós vamos fazer aqui é provar que, primeiro, o número d vezes k0, que é o menor elemento do A, ele divide o número A. Ou seja, o A é um múltiplo de d vezes k0. E vamos provar também que esse número d vezes k0 também divide o número B. Nós vamos provar isso
por absurdo. Nós vamos começar afirmando a negação do que a gente quer provar. Ou seja, nós começaremos afirmando que D vezes K0 não divide o número A. Vamos demonstrar o primeiro. Vamos começar supondo que D vezes K0 não divide o A. Ou seja, o A não é múltiplo de D vezes K0. Dessa forma, se nós dividirmos o A pelo D vezes K0, nós obteremos um quociente, que eu vou chamar aqui de Q, e um resto que eu vou chamar de R. Como a gente está supondo que o A não é múltiplo de D vezes K0, esse R ele é obrigatoriamente diferente de zero. Então, o nosso R precisa ser maior que zero e menor do que o divisor, ou seja, menor do que D vezes K0. A igual ao divisor D vezes K0, vezes o quociente Q, mais o resto R. Mas a gente sabe que o D vezes K0, que é o menor elemento do conjunto A, ele é A vezes x0 mais B y0. Então, podemos escrever A igual a ax0 mais by0, isso tudo vezes o quociente Q, mais o resto R. Isso permite que a gente escreva R igual a A menos ax0Q menos by0Q. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos colocar esse Azinho aqui em evidência. Notem que 1 menos x0Q é um número inteiro. Eu vou chamar aqui, para facilitar a nossa visualização, de x1. E o y0Q também é um número inteiro. Eu vou chamar aqui de y1. Dessa forma, nós podemos escrever o R como A vezes um inteiro, x1, mais B vezes um inteiro, menos y1, que é justamente a forma de todos os elementos do conjunto A. E, além disso, o R ele é um número positivo, ou seja, o R pertence ao conjunto A. Bom, pessoal, vamos analisar um pouquinho. Nós concluímos que o R pertence ao conjunto A. Nós sabemos que o número D vezes K0 é o menor elemento do conjunto A. Portanto, qualquer elemento do conjunto A é maior que ou igual a D vezes K0. Se o R pertence a A, o R é maior que ou igual a D vezes K0. E aqui nós chegamos a um absurdo. O R é o resto de uma divisão euclidiana cujo divisor é D vezes K0. Então, o R não pode ser igual nem maior do que D vezes K0. E é justamente a conclusão a qual nós chegamos. Isso significa que o que deu origem a este absurdo é falso. Ou seja, a verdade é a negação do que deu origem a este absurdo. E o que deu origem a este absurdo foi a hipótese de que D vezes K0 não divide A, ou seja, de que A não é múltiplo de D vezes K0. Portanto, a gente conclui que o A é múltiplo de D vezes K0, ou seja, D vezes K0 divide A, que era o que a gente queria provar. Professor, e o item 2? Bom, o item 2 é análogo. Basta trocar o A por B e o B por A. Nós vamos fazer a mesma coisa, a mesma análise, com os mesmos argumentos, só que trocando o A por B. Portanto, nós não vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos apenas dizer que, analogamente, nós provamos também que D vezes K0 divide B. Bom, pessoal, agora nós vamos escrever menos e argumentar mais. Se D vezes K0 é divisor de A e também é divisor de B, então o D vezes K0 ele é um divisor comum entre A e B. Logo, ele não pode ser maior do que o maior divisor comum entre A e B, que é o próprio D.
Ou seja, o D vezes K0 ele tem que ser menor que ou igual a D, que é o MDC entre A e B. O D vezes K0 é um inteiro positivo, porque ele pertence ao nosso conjunto A, e como nós sabemos, todos os elementos do nosso conjunto A são inteiros positivos. O D, por sua vez, também é um inteiro positivo, porque ele é um MDC entre A e B. Então, se D é positivo e D vezes K0 é positivo, significa que o K0 também é positivo, né? Então, o K0 é um número inteiro positivo. Ou seja, ele é pelo menos 1. Agora, observe o seguinte, turma. D vezes um número K0, que é pelo menos 1, tem que ser menor que ou igual a D. Bom, menor não tem como ser, porque D vezes um número que é maior que ou igual a 1 não pode ser menor do que D. Então, sobra a única opção aqui é D vezes K0 igual a D. E é isso que a gente vai concluir, que D vezes K0 é igual a D. Ou seja, em outras palavras, a gente está chegando à conclusão de que esse K0 é 1. Então, o que nós provamos com isso é que A vezes x0 mais B vezes y0 igual a D vezes K é, na verdade, A vezes x0 mais B vezes y0 igual a D. Significa que, dados A e B inteiros, positivos, existem x e y pertencentes aos inteiros, tais que A vezes x mais by é igual ao MDC entre A e B, que é o que a gente chamou de D, né? E uma solução é exatamente esse número x0 e esse número y0, ou seja, x igual a x0 e y igual a y0. Com isso, a gente prova o teorema de Bezout.